vamos começar com uma piada para descontrair, pois não quero que o vídeo fique solene. Na segunda parte conto algo meio complicado, mas acho que vocês vão entender. E além disso, é que eu queria ter este vídeo com vocês e a partir deste momento não voltar mais a falar sobre o assunto. Mas vamos começar por isso que eu achei muito engraçado. Este é uma reportagem de Cristina Cubero do Mundo Deportivo em Budapeste, onde vai acontecer esta tarde a final da Champions. Aliás, vamos estar lá no Big Up ao vivo. Eu incentivo vocês a virem. O link está aqui na descrição para depois assistir a final da Champions comigo, de forma tranquila e bom, vocês também podem participar das previsões entrando nesse link. Bom, era isso que dizia a reportagem, sobre duas coisas. Aquele ônibus do Henrique Riquelme em Budapeste, eu não entendo. Quer dizer, pode ter, vamos ver. É um centro informativo mundial agora. E bom, talvez seja um truquezinho de marketing para, olha só, fazer com que falem dele um pouco também por lá. Mas enfim, acho engraçado. E depois é o que ela diz que o Florentino fez hoje com o Zeferin. Sério, olha só. 2 ônibus com o rosto gigante de Riquelme, candidato à presidência do Real Madrid, acabamos de vê-los aqui nas imediações da Puskás Arena, local da final da Champions. 2 ônibus com um grande lema Riquelme presidente que chamaram muito a nossa atenção, Cláudia. Sim, bom, Henrique Riquelme acaba de trazer sua candidatura para Budapeste para uma final europeia, para que todos os torcedores do mundo inteiro possam vê-lo, conhecê-lo. Com esse lema de Henrique presidente, que bom, está mostrando que vai colocar toda a sua vontade nessa candidatura contra Florentino. Então, não sei. Aqui está Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, sim, ele veio convidado por Zeferin. Ele diz que chegou com um pacote que provaria que Negreira influenciou o destino do Barça nos últimos tempos. Vamos ver. Quem disse que ele chegou com um pacote? Vocês veem o Florentino. Mas além disso, o Florentino disse depois das eleições que isso também precisava ser perguntado para ele. Se o Florentino não ganhar, e vai ganhar, nas eleições, não entregamos os dossiês à UEFA, mas teríamos que entregar de qualquer forma, certo? É um dossiê feito pelo Real Madrid e todos deveríamos participar dessa luta. Dizem que ele chegou com um pacote e entregou ao Zeferin. Mas quem acredita nisso? Quem disse? Você falou com o Florentino ou foi ele que contou? É que, cara, às vezes, mano, é impressionante o que fazem os meios de comunicação. É impressionante. Bom, Cristina Cubero a gente já conhece. É um processo que deve ser resolvido judicialmente, claro. Claro, isso tem que ser resolvido judicialmente. Claro, o caso do Negreira, que é uma coisa que é, olha, como dizia Collins, né? Que vamos citar agora para a segunda parte do vídeo, não é presunção de inocência. É que eles têm, ou seja, que foram considerados culpados de forma comprovada por alguns pagamentos que fizeram. De forma documentada, ao segundo chefe dos árbitros e pelos quais teriam sido sancionados por uma lei que fez com que a única forma de se salvarem fosse pela prescrição, pelo tempo de prescrição. Mas isso teria feito com que o Barça fosse rebaixado de categoria e a UEFA não os tivesse convidado nem para a próxima, nem para a seguinte e provavelmente nem para a próxima Champions. Na verdade, foi aberto um processo contra eles e só ficou parado, não foi encerrado. Porque Laporta chegou a conversar com Zeferin na casa dele na Eslovênia, puxando o saco do Ravi e tentando convencer ele, né? Mas a versão e a narrativa de Barcelona sempre dizem que isso deve ser decidido por um tribunal. Não, isso é mentira, isso é mentira. Sim, pela via penal, claro, mas também pela via administrativa e pela via recentemente aberta, a ética, pela qual os órgãos têm feito vista grossa e olhado para o outro lado. Acima de tudo, a real. Federação Espanhola, que não fez sua obrigação, não cumpriu com sua obrigação de repassar todas as informações para a UEFA e também para a FIFA. Pois é, aí sim o Barça deveria ter sido sancionado. Mas eles sempre deixam tudo isso para uma questão judicial e pronto. Que eles digam isso, tudo bem, mas eu já ouvi ex-jogadores do Real Madrid dizendo, bom, vamos ver o que o juiz vai dizer. Não é para ver o que o juiz vai dizer. Administrativamente, o Barça deveria ter sido rebaixado. Ponto. Só isso. Vamos lembrar do caso Calciopoli. Administrativamente, a Juve foi rebaixada. Tiraram não sei quantos pontos deles e depois veio a sentença penal anos depois.
Acho que foram 8 anos, né? Bom, mais de 5, com certeza. E claro, mas aqui nunca se faz essa diferenciação. Por quê? Porque não convém, porque não querem. Eu já ouvi essa diferenciação. Porque não convém, porque não querem deixar Madrid cair. Bom, mas olha, percebam como eu já estou comentando isso há um tempo, já não fico tão irritado, porque estou começando isso, coloca isso na segunda parte do vídeo, estou levando a vida de outra forma, e o canal de outra forma, e essas coisinhas de outra forma. No fim, foi o que essa mulher disse. Por mais que o presidente do Madrid opine o que quiser, aqui o que importa é a justiça. Claro, 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 é isso, a narrativa deles. Joan Laporta também esteve aqui em Budapeste, teve um encontro privado com Ceferin em um jantar que aconteceu em um ambiente muito favorável para o Barça. Esse encontro é só Laporta e Ceferin, o que é muito perigoso, como o que ele fez antes. Acho que foi com todos os presidentes que ele chamou. Mas tudo bem. De verdade, desculpa, eu sei que essa jornalista já trabalha há muitos anos e tal, e deve ter seu prestígio entre quem o reconhece, mas, poxa, que jeito estranho de informar. Florentino diz que chegou, ele diz que chegou aqui com um pacote, com papéis. Encontro privado com Laporta é diferente de estar com outros presidentes convidados. Não é a mesma coisa. Há uma comunicação muito boa entre Ceferin, a UEFA e o FC Barcelona. O Laporta não ficou até a final. Lembremos que ele ainda não assumiu seu cargo como presidente, então preferiu adotar uma posição um pouco mais discreta. Apesar de Ceferin tê-lo convidado para esta final para vivê-la junto com a UEFA, neste estádio maravilhoso, onde Arsenal e PSG... Bom, é isso, ele não vai ficar para a final. Bom, então é isso, deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Vamos para a segunda parte do vídeo. Este é o Collins. Faz alguns dias, eu só fiquei sabendo ontem, e olha que já tinha conversado com o Collins há mais de uma semana, e já mais ou menos percebia que, claro, pois é, coincidia com ele, né, que tudo tinha se tornado muito tóxico, e que tinha perdido um pouco a vontade de estar aqui lutando dia após dia, né? E eu tenho que confessar que comigo também aconteceu o mesmo, principalmente desde janeiro. Quer dizer, foi um processo complicado. Mas enfim, vamos ouvi-lo primeiro e depois eu conto para vocês o que eu penso e o que eu também pensei em fazer. Pensei, por um momento passou pela minha cabeça fazer o mesmo que Collins, que é me afastar por um tempo. Não vou fazer isso, mas quero reagir a isso e dar a vocês o meu ponto de vista. Vai ser, presumivelmente, um vídeo curto, embora vindo de mim seja sempre ousado dizer isso, ou pelo menos arriscar esse palpite. E o que eu tenho para dizer a vocês é que, como vocês já devem ter visto nesses últimos dias, eu vou tirar um tempo, vou desconectar um pouco. Preciso descansar e desconectar. Por quê? Porque estou em um ritmo brutal. Nos últimos 3 anos, trabalhei mais do que nunca antes. Não descanso, só trabalho. Vocês não imaginam como é ser youtuber. Mesmo ganhando muito dinheiro, o que não é meu caso, não se tornem youtubers, é insuportável. Isso exige de você o tempo todo, 24 horas por dia, todos os dias. Eu trabalho de segunda a domingo, incluindo feriados, sem folga. Sempre que você está acordado, está pensando no canal. É realmente exaustivo. Em 3 anos, em mais de 3 anos, quase nunca tive mais de 3 dias seguidos de folga. 2 dias seguidos, talvez 2 ou 3 vezes, e bom, aí algum dia isolado, sim, mas só isso, é exaustivo. Olha, é assim. Eu até diria que isso de 2 dias, eu lembro que nunca tive 2 dias seguidos. Talvez alguma vez. Em 5 anos, dá para contar nos dedos de uma mão. O que eu vou fazer com o canal? Talvez 1 ou 2 vezes. 3 dias, nem a pau. Viagens eu consegui fazer e tal, mas deixo minha esposa maluca com o vídeo que tenho que fazer de tempos em tempos. Ela diz que parece que está viajando com uma criança boba. Tipo, não, espera, o que eu tenho que fazer, pronto, agora. É que isso afeta a família, claro. Quer dizer, eu já tinha dito para vocês no final do ano passado, no Natal de 25 para 26,
que quando esse ano acabar, já para 27 vou mudar o formato desse canal. Não vou sair, só mudar o formato do canal. Vai ser diferente. Eu não vou reagir a tudo que acontecer a cada 3 ou 4 horas, porque é, como diz Collins aqui, absolutamente agotador. exaustivo. É mesmo? Alguém pode dizer que vivemos bem, trabalhamos de casa e tudo mais. Sim, pensei assim no início. E também não quero que isso pareça um papo de coitadinhos e tal. Se um mineiro fala com você que precisa descer para a mina, ou outro trabalhador que trabalha muitas horas, está claro que há pessoas em condições piores, e cada um de nós tem sua própria história. Quando ouvi isso do Collins, me identifiquei muito, pois é exatamente assim. Mas não só por isso, e agora ele vai chegar ao ponto-chave, é pelo que isso acabou causando também. Porque, claro, enquanto houver vitórias e estiver tudo bem e tal, é agradável, está tudo certo. Ou seja, você diz, olha, eu faço o esforço e tal, eu organizo o meu tempo, que é muito bom ser você quem organiza o próprio tempo. Que eu sacrifico esses dias de férias, esses dias livres, mas faço algo que eu gosto. Eu acho essa comunidade incrível e tal, e compensou durante um tempo, mas chega um momento em que não compensa mais. E olha, Colin tomou a decisão de se afastar até setembro. Ele não deixou o canal, mas agora é quando ele revela o motivo do porquê. Além do cansaço pessoal, tudo ficou mais complicado nos últimos meses. É verdade que não é só isso, porque, bom, com isso eu já contava, já tinha visto alguns amigos meus no ritmo em que estavam. Como eu disse, a questão financeira também não é um estímulo, mas existia o estímulo da paixão que tenho pelo Real Madrid e isso me fazia seguir em frente, sabe? Ou seja, sabe? Pois me dedicar ao que mais gosto, uma das coisas que mais gosto, que é o Real Madrid. E bom, então segue em frente. Mas acontece que esse estímulo também foi se desgastando aos poucos, porque tudo isso foi afetando esse estímulo. A má temporada ou as más temporadas do Real Madrid afetaram e dominaram o ambiente geral do madridismo. Afetou, claro, a toxicidade do futebol espanhol, que é exaustiva, ou seja, dedicar-se a, bom, basicamente neste canal, mais do que falar de futebol, é falar de corrupção sistêmica. Correto? Se ultimamente a gente faz mais vídeos sobre isso do que sobre futebol, existem mais vídeos de corrupção do que de futebol? Falar sobre isso e ficar irritado todo dia é exaustivo, ainda mais porque levo para o lado pessoal, certo? acontece o mesmo comigo, cara. Recentemente conversei com Collins Scholes, ele dizia que pensa como eu, tudo, muitas coisas te afetam pessoalmente, e por que você leva para o lado pessoal? Porque você ama muito o Madrid. Desde pequeno, cara. E essas coisas afetam. E isso é algo que vai desgastando mês após mês. Mas digamos que houve desencontros suficientes entre eu e o time. Poucas vezes me senti tão pouco identificado com um time como hoje, com o elenco atual. Não sei se acontece com vocês, mas esse tipo de coisa não tenho vontade de ver. Não vejo casos isolados nesses jogadores, exceto raramente. Na maioria, eu não detecto o mínimo de comprometimento, ou pelo menos acho que é o elenco com menos comprometimento ou envolvimento com a entidade. Que eu me lembre, desde que acompanho o Real Madrid desde criança, o clube conta comigo, vocês já sabem, eu tenho uma boa opinião de quem comanda o clube. Mas enfim, vocês sabem que eu tenho uma divergência em relação a um tema muito específico, que é o caso Negreira e a questão do Barcelona. E bom, aí também houve um atrito que, além disso, alguns torcedores e usuários não entenderam bem. É uma postura e eu respeito isso. E depois o madridismo, além desse problema, o madridismo também me deixa um pouco desconcertado. Dizer madridismo é muito amplo e com certeza é injusto, porque vou falar dos madridismos, né? Existem muitos tipos de madridismos, todos legítimos, todos sentem o Madrid à sua maneira. Mas eu não pensei que havia, não sei, certos comportamentos majoritários no madridismo que eu achava que, bom, que não eram próprios dessa torcida. Na maioria das vezes o caso é que talvez seja eu, talvez seja esse desgaste, talvez sejamos iguais. Não vou colocar o vídeo todo para vocês, está ótimo, fui ver eles de uns 3 dias atrás. Ele disse que vai deixar Álvaro Martín lá para substituí-lo durante esse tempo? Aliás, assisti a um vídeo dele e, sinceramente, o garoto opina. Gostei muito de como ele opina sobre muitas coisas. Ele criticava Riquelme em alguns pontos, em outros concordava. Era mais influenciado por Florentino Pérez, assim como Collins, que declarou sempre apoiar Florentino em qualquer disputa. Mas reparem no mundo em que vivemos.
O que ele falou sobre o madridismo mostra como viu muita toxicidade, pois reclamou que o clube não o procurou na época. A ele mais, em que mais se viu no mundo em que ¿no? no qual vivemos, que dizendo, além disso o que vivemos, que deixamos passar bastante coisa. O mundo em que está, o de dar as ideias da alavanca, não vai ao máximo, no caso Negreira, vai. E agora, de repente, quando já não somos mais amiguinhos deles? Agora sim, pois bem, essas coisas tem gente que compra. Vai com tudo porque é o Florentino e porque é o clube. E então não fazemos nenhuma ressalva, não discutimos absolutamente nada. E tem alguns criadores de conteúdo que fazem isso e se dão bem. Olha, isso é fantástico, mas eu teria que ter muito estômago para isso, porque desde que comecei esse canal, sempre disse a mesma coisa. Aqui a gente vai opinar sobre o que eu vejo todo dia, e aqui é zero idolatria. E se a gente vê que alguém está fazendo algo que achamos que não é o certo, a gente vai falar. Bom, então esse cara fez a mesma coisa e recebeu muito hate e muita. E é isso, muita lama, muita toxicidade. E ele decidiu que vai se afastar por um tempo e isso é fantástico. E eu cheguei a pensar o mesmo, porque além disso, e não quero me alongar muito mais, o madridismo mudou. Esse homem viu o madridismo que também presenciei e comenta sobre isso no fim do vídeo. Respeito é tolerância, é ouvir todo mundo e tal, mas que haja autocrítica e que essa autocrítica seja respeitada. Mas a torcida do Madrid, em muitos casos, e bem, isso fez muito mais, as redes sociais transformou em eu apoio esse jogador, eu fico com aquele outro. Para mim, Florentino faz tudo certo por pura idolatria. Ou seja, o Madrid fica em segundo plano, em primeiro plano, nomes específicos. E então, claro, é que tem que ter muito estômago para lidar com isso, ou para estar nessa vida só porque você sabe que vai se dar bem, não vai se dar melhor no canal. Engolir sapos e tal, e depois, se você não engole esses sapos, mas você tem vontade de lutar e lutar e lutar e lutar, e você é um cara que encara a lama sem nenhum problema, tudo bem também, mas para mim, para ser sincero, ultimamente isso tem me afetado. Não sei, pensei muito, mas não vou fazer isso. Respeito o Collins, claro, e além disso entendo ele perfeitamente, mas enfim, aqui vamos continuar com o canal, vou me afastar um pouco dessa toxicidade na medida do possível. Continuarei dizendo o que vejo e respondendo a muitos que me escreveram sobre Miguel Serrano, que já não há mais explicações. Esta vai ser a última, mas além disso eu tenho outras coisas profissionalmente, outras aspirações. Agora vou para a Copa do Mundo, vou estar nos Estados Unidos, cobrindo a Copa do Mundo. Depois conto mais para vocês, mas tenho muitas histórias e coisas para fazer. Vocês sabem que eu gosto de futebol de seleções nacionais, também sabem que eu torço para a Espanha. Outra coisa que eu enfrentei, parte do meu público, e que não é por isso que eu vou dizer, agora não gosto de ninguém. E não, porque não é assim. Quer dizer, eu já expliquei isso 1 milhão de vezes, né? E além disso, minha profissão sempre foi, eu trabalhei na televisão por mais de 20 anos. E o que isso também me ensina é que não podemos colocar todos na mesma cesta, né? No mundo da televisão, mais de 20 anos. E o que isso também me ensina é que não podemos colocar todos os ovos na mesma cesta. Na cesta do YouTube. Durante um tempo eu fiz isso, e aqui, bem, isso é jornalismo independente. Fantástico. Mas claro, os tempos mudam, né? E é isso. E até aqueles que você achava que, muita gente que você achava que iam continuar te acompanhando e tal, te cobram certas coisas que, mesmo que você explique, porque tudo o que me aconteceu na última semana e meia eu expliquei, mas nada, vão embora, não querem te ouvir e tal, tudo bem, fazer o quê? Mas eu quero outra coisa, e quero continuar me desenvolvendo profissionalmente no que eu sempre fiz. Como eu disse, sem abandonar o canal, não vou abandonar. E aqui vamos continuar do mesmo jeito, os mesmos vídeos, tudo igual.
Mas no final do ano, vamos mudar o formato, faremos programas mais longos, mais diretos, e daí vamos tirar vídeos curtos, colaborações e tal. Mas não reagindo se o Flick solta um pum, ou se o Lamine Yamal faz desfeita pro Flick, ou se o Gilmarin solta um comunicado. Quer dizer, não, nem mesmo se o Vinícius tira uma foto com a nova namorada dele, também não. Quer dizer, não. Não vamos ficar nisso. Vamos focar no que é importante. Mas como eu disse, ainda tem que passar alguns meses para que em 2027 a gente faça isso. Então é isso. Muito obrigado aos fiéis, como sempre, e a gente se vê no próximo, e estaremos, como eu disse, no Big Up, reagindo à final da Champions. Deem like no vídeo, por favor, se inscrevam no canal e deem uma força pro vídeo, ajuda muito, ainda mais nesses dias. E é isso, tenham uma boa tarde. Tchau!